Chapeuzinho Vermelho e João e Maria. O que há de tão macabro nas suas origens? Essas histórias que encantaram gerações têm raízes muito mais sombrias do que você imagina, envolvendo miséria, traição e tragédias reais. Quer saber mais sobre as histórias que você achava que conhecia? Inscreva-se no canal e venha comigo explorar esses segredos. Fique até o final para entender como o medo e o perigo moldaram esses clássicos. Os contos de fadas, em suas versões originais, eram narrativas criadas para ensinar lições de moral e alertar sobre os perigos do mundo real. Muito antes de serem adaptados para o público infantil, essas histórias eram dirigidas a adultos e adolescentes, carregando mensagens simbólicas sobre temas como obediência, prudência e sobrevivência. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho ensinava as jovens sobre os perigos de confiar em estranhos, enquanto João e Maria alertava sobre as consequências da fome e da ganância. Essas histórias eram frequentemente usadas para passar ensinamentos de forma impactante, utilizando metáforas e cenários extremos que reforçavam o medo e a cautela como mecanismos de aprendizado. O público-alvo original dos contos de fadas não era composto por crianças, mas por adultos. Essas histórias serviam como reflexos das dificuldades e desafios enfrentados pelas comunidades da época, abordando temas como fome, morte, traição e até questões sociais complexas, apesar de, com o tempo, terem sido adaptadas e suavizadas para entreter e educar crianças. Suas primeiras versões eram carregadas de lições de vida e advertências explícitas, voltadas para um público maduro que entendia os simbolismos profundos e as mensagens moralizantes contidas nas narrativas. A história de Chapeuzinho Vermelho, em suas versões mais antigas, é muito mais sombria e cheia de simbolismos do que as adaptações modernas. Originalmente, o conto não era apenas um aviso sobre os perigos de confiar em estranhos, mas também uma metáfora carregada de temas sobre sedução, vulnerabilidade e as armadilhas da ingenuidade. O lobo, frequentemente interpretado como um predador humano, simbolizava figuras perigosas que poderiam enganar e explorar os mais frágeis, especialmente jovens mulheres. A capa vermelha da protagonista, um elemento que se tornou icônico, também pode ser vista como um símbolo de maturidade e despertar sexual, ligando a história a mensagens de precaução e prudência. Nas versões mais antigas, como a francesa de Charles Perrault, o conto termina com o lobo devorando a menina, sem nenhum resgate heróico, destacando a severidade das consequências para quem não seguia as normas ou ignorava os alertas dos mais velhos. Somente em adaptações posteriores, como as dos irmãos Grimm, o final foi alterado, com a introdução do caçador que salva Chapeuzinho Vermelho, transformando o conto em uma narrativa mais esperançosa e adequada ao público infantil. Assim, Chapeuzinho Vermelho não era apenas uma simples história para entreter, mas um alerta profundo sobre os perigos da confiança excessiva. Com um tom sombrio que refletia os medos e os valores de sua época, a história de João e Maria, em suas versões originais, é um reflexo cruel das dificuldades que as pessoas enfrentavam durante períodos de fome extrema e crise, ambientada em uma época em que a escassez de alimentos era uma realidade constante, especialmente nas áreas rurais da Europa medieval. O conto retrata o desespero humano e a luta pela sobrevivência em um mundo implacável. O abandono das crianças na floresta pelos próprios pais, motivado pela fome, é uma das partes mais chocantes da história. Esse ato de desespero, onde os pais chegam ao ponto de abandonar seus filhos, era uma representação de como a fome e a pobreza podiam corroer as estruturas familiares e morais. A Casa de Doces, tão famosa na versão popular do conto, na verdade é uma armadilha criada pela bruxa, que simboliza o perigo de ser atraído por falsas promessas em tempos de necessidade. A bruxa, por sua vez, personifica o canibalismo. Ela planeja devorar as crianças, refletindo um medo primitivo de ser consumido por outro ser humano,
uma consequência aterrorizante de um mundo sem recursos. No final, a vingança de João e Maria, que matam a bruxa e escapam da casa de doces, simboliza não apenas a vitória sobre o mal imediato, mas também a retomada da agência sobre a própria sobrevivência. A história de João e Maria pode ser vista como uma alegoria das dificuldades da época e um aviso sobre os limites do ser humano diante do desespero, da fome e das tentações que surgem em momentos de fraqueza. Assim, João e Maria não é apenas um conto sobre duas crianças perdidas em uma floresta, mas uma representação sombria e visceral da luta pela sobrevivência em tempos de crise, com uma forte crítica à moralidade e às escolhas feitas quando as necessidades básicas estão em jogo. Os irmãos Grimm, ao coletarem e popularizarem os contos de fadas no século XIX, desempenharam um papel crucial na transformação dessas histórias sombrias e muitas vezes perturbadoras em narrativas mais acessíveis e adequadas para o público infantil. Originalmente, muitas dessas histórias continham elementos de violência, morte e temas complexos que refletiam as dificuldades e horrores da vida medieval. No entanto, os irmãos fizeram ajustes significativos para suavizar o tom e torná-las mais apropriadas para as famílias da época. Um dos principais métodos usados pelos Grimm foi a remoção de detalhes explícitos de violência. Por exemplo, na versão original de Cinderela, a madrasta má manda cortar os pés de suas filhas para que se ajustem no sapatinho de cristal, uma cena bastante gráfica e cruel. Na versão dos Grimm, a história foi suavizada, eliminando esses detalhes perturbadores e focando mais na justiça poética, onde Cinderela encontra seu final feliz. Outro exemplo é o conto de A Bela Adormecida. Nas versões anteriores, o príncipe não apenas acorda a princesa com um beijo, mas a história inclui elementos como um casamento forçado e até a violência durante o processo. Os Grimm modificaram esses detalhes para criar uma versão mais doce e romântica, que se encaixava melhor nos padrões de comportamento esperados na época. Além disso, muitas das lições de moral e punições que antes eram severas, como no caso de João e Maria, onde a bruxa é deixada para morrer em uma fornalha, foram suavizadas para dar um sentido mais leve à resolução dos conflitos, enfatizando a astúcia e a coragem das crianças. Em vez da vingança ao longo de suas adaptações, os irmãos Grimm buscaram balancear os elementos sombrios e as lições duras com finais mais positivos, oferecendo histórias que, embora ainda envolvessem lições de moral, fossem mais aceitáveis para as crianças da época, sem o impacto psicológico que as versões originais poderiam ter causado. A Disney teve um papel fundamental em transformar os contos de fadas tradicionais em histórias familiares, tornando-os mais acessíveis e adequados ao público infantil, especialmente em um contexto moderno. Enquanto os contos de fadas originais, como os de Charles Perrault e os irmãos Grimm, frequentemente continham elementos de violência, morte e realismo brutal, a Disney os adaptou para criar versões mais suaves, com temas de esperança, superação e final feliz. Ao longo das décadas, a Disney modificou vários elementos desses contos para criar uma atmosfera mais alegre e otimista. Além disso, a Disney foi responsável por dar uma grande ênfase à música, ao humor e aos personagens carismáticos, criando histórias com apelos emocionais que poderiam ser compartilhados por toda a família. Por exemplo, em Branca de Neve e os Sete Anões, a animação e a música ajudam a suavizar o caráter da vilã, transformando-a em uma figura mais caricata e menos ameaçadora do que nas versões mais antigas. Outro aspecto importante da influência da Disney foi a criação de personagens femininas mais independentes e empoderadas, como em A Pequena Sereia e Mulher Maravilha. Enquanto as versões originais desses contos muitas vezes mostravam mulheres passivas, dependentes de sua sorte ou de um príncipe para sua salvação, a Disney começou a destacar mulheres mais proativas e com desejos próprios,
refletindo a mudança cultural e social da época. Ao adaptar essas histórias, a Disney não apenas suavizou os temas perturbadores, mas também transformou esses contos em produtos culturais globalmente reconhecidos, que poderiam ser compartilhados por gerações e consumidos sem medo de causar desconforto. Essa abordagem ajudou a consolidar a imagem dos contos de fadas como parte da cultura infantil moderna, distantes dos horrores e das lições mais severas que esses contos tinham originalmente. Descobrir os segredos por trás dos contos de fadas nos faz enxergar essas histórias de forma completamente diferente. Quais outros contos de fadas você gostaria de explorar aqui no canal? Comente abaixo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, há sempre uma face oculta por trás das histórias que conhecemos.